Irmã Aida, eu pequei, eu fiz o que eu não devia. Eu forniquei, eu matei, eu roubei, eu falei o que eu não devia, eu falei mal com a minha mãe, com meu pai. Eu gritei quando nem devia com alguém, no chapa, no serviço, faltei com respeito à minha colega. São várias as situações nas quais podemos nos encontrar e percebermos que pecamos contra o Senhor. E às vezes o pecado ele nos sufoca. Pequei tanto e você já não sabe mais o que fazer. Fica a parecer que o pecado ainda está a te dominar. E você fica pensando, e quando Jesus voltar, e se eu morrer agora? Talvez eu vá ao inferno porque eu sou uma pecadora. Eu quero te chamar a atenção sobre um aspecto. Sempre que você pecar, sempre que você falhar, sempre que você cometer um erro, precisa fazer 3 coisas. Pedir perdão diante de Deus, pedir perdão diante da pessoa que você ofendeu e perdoar-se a si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, aquela pessoa que crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então somente creia no poder maravilhoso de Jesus de nos regenerar, de nos redimir, de nos lavar, de nos perdoar, de nos livrar dos nossos próprios pecados. É certo que você errou, é certo que você pecou, é certo que você matou alguém, talvez usando uma faca, talvez por meio das suas próprias palavras. Você pecou, você fez alguma coisa errada. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 9, ela é clara em dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, Ele tira a culpa em nós, de tal modo que já não somos mais culpados. Ele leva a culpa para nós. Ele nos purifica de toda injustiça. Isso significa que se nós merecíamos perecer, se merecíamos ir ao inferno, não merecemos mais. Por quê? Porque Ele nos purifica, nos tornamos puros. Aquela sujidade toda que estava grudada em nós, porque éramos pessoas que estavam a pecar, estávamos cheios de pecado, o Senhor, Ele lavou, Ele removeu, e isso não mais nos pertence. E eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, você já não é mais aquela pessoa do passado, você é uma nova criatura. E a palavra de Deus, ela vai avante dizendo que Ele veio aos seus, em João 1, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você agora já é filha de Deus, já não é herdeira da maldição, já não é herdeira da destruição, já não é herdeira da morte, mas você sim é herdeira da vida. É certo que sim, você falhou, é certo que sim, você pecou. O que você precisa fazer é não viver no pecado. Não torne esta situação uma situação recorrente, uma situação do dia a dia na tua vida. Não, você falhou agora, peça perdão diante de Deus e livre-se dessa situação o mais rápido possível. Peça para que o Senhor o lave com o seu sangue, te livre de toda a impureza. Por quê? Porque Satanás ele se aproveita do nosso pecado para nos destruir, para fazer coisas alheias à vontade de Deus. Por quê? Porque através do pecado ele tem legalidade. Então, se você percebe que falhou, não durma com esse pecado, não durma com este peso na consciência. Então, simplesmente peça perdão diante de Deus e busque se livrar deste fardo antes do inimigo se aproveitar dele para te aniquilar. É certo que mesmo depois de pedir perdão, Satanás, como acusador, ele vai te acusando. Além de Satanás, a tua consciência também vai falando contigo. Você fez isso, você fez aquilo. Mas lembre-se sempre que nós não vivemos pelos sentimentos, vivemos pela fé. É certo que mesmo depois de receber o perdão de Deus, em algum momento você ainda vai sentir, falhei. Mas você deve fixar em ti, fixar na tua mente, fixar no teu coração, que você recebeu o perdão diante de Deus. Por quê? Porque Deus ele não mente. Se Ele diz na sua palavra, se confessar dos vossos pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar, Ele vai vos perdoar. Ele já nos perdoou. Ele está a perdoar. Sempre que vier este peso, esta voz na tua cabeça dizendo seu pecador, seu sujo, porque ainda continua servindo a Deus, simplesmente lembre e diga para si mesmo, eu já recebi o perdão diante de Deus. Eu sou perdoado. Eu sou santa. Eu fui purificada. Fale essas palavras com persistência, porque a palavra de Deus ela diz o quê? Que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa resistir à voz do maligno e ele fugirá de vós. Então somente depois de um tempo você vai perceber que essa voz já não soa mais no teu ouvido. Por quê? Porque ele tenta, mas chega um tempo que ele vai ter que fugir. Por quê? Porque você resistiu à voz dele. E você pode continuar dizendo assim, irmã, essa mensagem parece para uma pessoa que está a receber a Jesus agora. Não. Mesmo para ti que é crente já há muito tempo e pecou diante de Deus.
não fique com esses pecados, não fique mimando esses pecados, não fique toda hora se acusando para cá, se acusando para lá. Lembre da palavra de Deus. Deus, Ele é fiel à sua palavra. E se Ele diz que ao perdoar, ao confessarmos nossos pecados diante dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você confessar este pecado, ainda que você sendo crente cometeu este pecado, seja um pecado que você cometeu consciente ou inconscientemente, você precisa orar e pedir perdão diante de Deus. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele vai te perdoar deste pecado. Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Ele se levanta do seu trono para fazer com que a sua palavra ela possa se cumprir. Então, não tenha receio, não tenha vergonha. Não sei qual é o tamanho do teu pecado, mas a graça superabundou sobre os nossos pecados e a graça do Senhor ela te alcança agora. Para de se culpar, para de deixar o pecado te engodar. Volte a correr, volte a servir a Deus, volte a fazer a vontade de Deus, mesmo que essa voz continue surgindo, continue falando no teu interior, dizendo que você já não serve para nada, você não vale nada porque você pecou. Então somente fale a palavra de Deus para ti mesmo, para essa voz. Diga, eu sou uma pessoa redimida, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa lavada, eu sou uma pessoa purificada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E esta voz terá que te abandonar. Outro assunto muito importante que ainda precisamos falar dentro desse tema é o auto-perdão. Você precisa se perdoar a si mesmo. Existem pessoas que neste momento estão a me ouvir a falar que o caso delas é que Deus ele já os perdoou. O caso delas é que elas não conseguem perdoar-se a si mesmas. Lembre-se, amado irmão, que dificilmente a pessoa falha porque ela quer. A maioria das pessoas fazem alguma coisa porque elas pensam que estão a acertar. Conforme o Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer é o que eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, infelizmente não faço. Faço aquilo que eu não quero. Para dizer que existe um nível na nossa humanidade de coisas que nós fazemos mesmo sem querer. Nós somos ainda pessoas com limitações. Mas louva a Deus porque chegará um tempo que teremos um corpo glorioso. Não será limitado como este corpo. Não teremos pensamentos tão limitados, visão tão limitada, mente tão limitada como temos agora. Mas pelo contrário, seremos modificados, seremos restaurados, seremos pessoas novas no verdadeiro sentido. E acredite, a nossa vida, ela não se vai limitar mais na nossa humanidade, na nossa carne. Teremos sentidos fora do normal. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sujeitos a certas limitações. E dentro dessas limitações, há falhas que você pode fazer, há falhas que você pode cometer. Com isso, nós não queremos dizer que você deve se acomodar a isso. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. A palavra de Deus é clara em dizer que sede santos como eu sou santo. Você precisa se santificar, amado irmão. Se separar. Ser uma pessoa única na presença de Deus. Não viver como os outros vivos. Se purificar. Ser uma pessoa que vive segundo a direção de Deus. Então, você pecou, peça perdão diante de Deus. Deus, Ele te perdoa. Desde o momento que você pede perdão, que você se arrepende, Ele te perdoa. Tenha fé que o sangue de Jesus, manifesta a tua fé no sangue de Jesus. Creia que o sangue de Jesus é suficiente para te lavar de todos os teus pecados. Acredite nisso. Fale isso para ti mesmo. Deixa Deus governar a tua vida. Não se limite à vida de pecado. Falhou hoje. Busque não fazer mais, porque essa não deve ser a nossa maneira de viver. Não planeie pecar. Eu vou pecar, depois o Senhor vai me perdoar. Não, essa não pode ser a tua posição. A tua posição tem que ser aquela em que você peca ou falha, mas não porque você planeou. E se você viver esta vida, deixa eu fazer, depois o Senhor vai me perdoar. Saia disso agora, porque o nosso Deus, Ele sonda corações. Ele não se deixa escarnecer. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, para de fingir diante de Deus, peça a ajuda de Deus e saia desta vida de manipular, de planear o pecado, porque o perdão de Deus não se manipula. Ele é genuíno. Amém? Então, receba o perdão de Deus, viva segundo a vontade de Deus, mesmo quando acontecem situações que não te agradam. Então, somente lembre-se que Deus Ele disponibilizou o nosso perdão para nós e hoje mesmo você pode ser perdoado. Então, somente confessa e peça perdão de Deus. É certo que a voz ainda pode continuar a ecoar. Você é isso, você é aquilo. Firma-te, eu sou um presente de Deus. Eu fui perdoada, eu fui liberta. E Satanás, ele terá que dar um pique. Amém? Volte a servir ao Senhor, volte a buscar ao Senhor. Mesmo que não sinta a presença de Deus, volte a orar. Volte a adorar ao Senhor, a entoar hinos de louvor. Volte a orar, volte a evangelizar. Volte a correr na palavra de Deus, porque às vezes o Satanás ele cria situações só para nós não servirmos mais.
principalmente quando somos um escândalo para o inferno. Volte a servir, volte a correr na obra, mas irmão, não se prive mais. Deus abençoe.